Você já reparou que quando o assunto é perfume importado, sempre os mesmos 5 ou 6 nomes aparecem? Você entra numa loja, olha para a vitrine e é sempre a mesma sequência. Aquele frasco dourado, aquele azul famoso, aquele que todo influenciador usa no vídeo. Como se o resto do mercado de fragrâncias simplesmente não existisse. Só que existe, e mais do que isso, em muitos casos, existe uma versão nacional ou de outra marca importada menos badalada que entrega uma proposta olfativa muito próxima, às vezes quase idêntica, por uma fração do preço. O motivo pelo qual você nunca ouviu falar dessas alternativas não tem relação com qualidade de fórmula, tem relação com orçamento de marketing. Hoje eu vou te mostrar 5 perfumes importados extremamente famosos que eu nunca comprei para minha coleção, mesmo depois de anos testando fragrância, e vou te explicar por quê, além de te apresentar o que eu uso no lugar deles. Antes de entrar na lista, preciso fazer uma ressalva importante, porque isso muda a forma como você vai ouvir o resto desse vídeo. Eu não estou dizendo que esses 5 perfumes são ruins. Longe disso. Alguns deles são, tecnicamente, referências absolutas da perfumaria mundial, formulações complexas, matéria-prima de altíssima qualidade, anos de desenvolvimento por trás. O que eu estou te mostrando aqui é outra coisa, que existe uma diferença entre o valor olfativo de uma fragrância e o valor comercial que ela carrega por causa do nome na etiqueta, do contrato de embaixador global, da campanha publicitária multimilionária por trás do frasco. Essa diferença nem sempre justifica o preço final para o consumidor comum, principalmente quando existe uma alternativa que reproduz boa parte da experiência olfativa por 1/10 do valor. Vamos entender rapidamente como esse mercado funciona por dentro, porque isso explica tudo o que vem a seguir. Uma fragrância de grife internacional carrega, embutido no preço, o custo de contrato com celebridade global, campanha publicitária em várias mídias, frasco de design exclusivo, embalagem de luxo e toda uma cadeia de distribuição internacional com múltiplos intermediários até chegar no Brasil. Isso não significa necessariamente que o líquido dentro do frasco seja proporcionalmente mais caro de produzir. Marcas menores, sejam nacionais ou importadas de segunda linha, costumam investir o recurso de forma diferente, em matéria-prima de qualidade equivalente, em parceria com os mesmos laboratórios de composição que atendem às grandes grifes, e menos em estrutura de marketing. O resultado, em boa parte dos casos, é uma fragrância que entrega uma proposta olfativa muito parecida, com uma performance de fixação e projeção competente, por um preço que não tem nem comparação. E é exatamente esse tipo de alternativa que eu vou apresentar agora, um perfume de cada vez. Existe ainda um fator técnico que merece atenção antes de entrarmos na lista propriamente dita: a concentração de óleo essencial numa fragrância, o que costuma ser chamado de eau de parfum ou eau de toilette, tem impacto direto na fixação e na projeção, mas não necessariamente na qualidade da composição em si. Duas fragrâncias podem usar exatamente os mesmos tipos de matéria-prima, só que em concentrações diferentes, o que explica por que uma alternativa mais barata às vezes dura algumas horas a menos na pele, sem que isso signifique inferioridade na estrutura olfativa. Esse detalhe é importante porque ele muda completamente a forma como você deve avaliar uma alternativa mais em conta. Não é justo comparar diretamente a performance de fixação sem considerar essa diferença de concentração, o que também explica por que boa parte dessas alternativas nacionais custam uma fração do preço, sem necessariamente estarem usando matéria-prima de qualidade inferior. O primeiro da lista é o Bleu de Chanel. Dificilmente existe uma lista de perfumes mais vendidos do mundo sem esse nome aparecer entre os primeiros colocados. Lançado em 2010, ele se tornou uma espécie de padrão universal do que se espera de uma fragrância amadeirada aromática masculina, cítrico na abertura, especiado no coração, seco e limpo no fundo. Eu já testei o Bleu de Chanel inúmeras vezes ao longo dos anos, através de decants,
de frascos de amostra e até de um vidro que recebi de presente em determinado momento. Nunca cheguei a investir no frasco grande, e o motivo é simples. Encontrei alternativas que reproduzem essa mesma estrutura olfativa com uma proximidade que, para o nariz da maioria das pessoas no dia a dia, é praticamente indistinguível. Um exemplo direto é o Caiaque Trilha, da Natura, uma fragrância nacional que segue a mesma lógica de bergamota na saída, um coração levemente especiado com toques de gengibre e um fundo amadeirado seco que remete diretamente à proposta do Bleu de Chanel. A diferença de preço aqui é enorme. Enquanto o importado ultrapassa a casa dos R$ 700 no frasco de tamanho maior, a versão nacional fica na faixa dos R$ 120. Não é o mesmo perfume, entenda bem. Existem nuances de qualidade de matéria-prima e complexidade de composição que fazem diferença para o conhecedor mais exigente, mas para quem busca essa sensação de limpeza amadeirada no dia a dia, a diferença perceptível é mínima diante da diferença de preço, que é de quase 6 vezes. O segundo é o Sauvage, da Dior, provavelmente o perfume masculino mais vendido do planeta na última década. Existe um motivo estrutural pelo qual eu nunca investi nesse frasco, além da questão de preço. Justamente por ser tão onipresente, ele deixou de funcionar, para o meu gosto pessoal, como elemento de identidade olfativa. Quando um perfume está no corpo de uma parcela tão grande da população masculina ao mesmo tempo, ele deixa de ser uma escolha e passa a ser quase um uniforme. Isso não diminui a qualidade técnica da fragrância, que realmente é muito bem construída, com aquela pimenta rosa característica na abertura e um fundo ambroxan que ficou famoso justamente pela sensação de limpeza e sensualidade que produz na pele. Mas eu prefiro direcionar esse tipo de investimento para fragrâncias que entregam a mesma sensação sem essa saturação de mercado. O Malbec Fusion, por exemplo, segue exatamente essa mesma estrutura, com a pimenta rosa na saída e o mesmo fundo ambroxan seco, numa versão que custa em torno de R$ 140, contra os 650 do importado. A fixação fica um pouco abaixo, geralmente entre 6 e 7 horas contra as 8 ou 9 horas do original, mas para o uso diário isso raramente é um problema real. O terceiro é o One Million, da Paco Rabanne, aquele frasco dourado que ficou icônico na década de 2010 e ainda hoje é um dos perfumes mais reconhecíveis só pelo formato do vidro. Esse eu já testei várias vezes e cheguei à conclusão de que simplesmente não é para mim. A composição é extremamente doce, com um couro adocicado muito presente e uma projeção altíssima, o tipo de fragrância que anuncia sua chegada no ambiente antes mesmo de você entrar na sala. Para quem gosta dessa intensidade, é um perfume perfeito. Para o meu perfil de uso, que é mais voltado para ambiente de trabalho e situações profissionais, ele simplesmente não encaixa. O que eu tenho na coleção que ocupa esse espaço de fragrância adocicada intensa, mas com um equilíbrio que eu acho mais confortável, é o Ferrari Black, um perfume subestimado dentro da categoria mais acessível, que traz canela e um leve toque de couro numa proporção que não satura tão rápido. O preço fica em torno de R$ 100 contra a faixa dos R$ 800 do frasco importado maior. A diferença de sofisticação existe, é importante ser honesto sobre isso, mas a diferença de preço é desproporcional ao que se ganha em complexidade. O quarto é o Invictus, também da Paco Rabanne, um fenômeno de vendas nos últimos anos, especialmente entre o público mais jovem. É uma fragrância aquática com tangerina na abertura e um fundo amadeirado que remete a esporte, movimento, ambiente ao ar livre. A razão pela qual eu nunca trouxe esse frasco para a coleção é parecida com a do Sauvage, uma saturação de mercado que faz a fragrância perder força como elemento de identidade pessoal. Além disso, dentro da categoria de perfumes aquáticos esportivos, existem alternativas nacionais extremamente competentes que custam uma fração do preço. O individual VIP da Ferrari segue essa mesma estrutura aquática com tangerina
e fundo amadeirado, entregando uma experiência olfativa muito próxima pelo equivalente a pouco mais de 10% do valor do importado. Testando os dois lado a lado, a diferença de fixação é perceptível. O importado sustenta melhor ao longo do dia, mas para o uso cotidiano, principalmente em climas quentes como o brasileiro, essa diferença acaba sendo compensada por reaplicações simples ao longo do dia, o que ainda assim mantém o custo total muito mais baixo. O quinto e último é o Terre d'Hermès, um perfume que eu efetivamente já tive na coleção e decidi vender depois de um tempo de uso. A proposta central dessa fragrância é uma sensação mineral, terrosa, quase como o cheiro de pedra molhada combinado com laranja e pimenta. É uma composição tecnicamente admirada por especialistas em perfumaria, considerada uma das assinaturas olfativas mais originais lançadas nos anos 2000. Só que, no meu caso específico, essa característica terrosa nunca funcionou bem. Achava a projeção pesada demais para o meu gosto pessoal. E reconheço que isso é uma questão de preferência individual, não um defeito da fragrância. Hoje, no lugar dele, eu uso o Egel Woods, do Boticário, que entrega uma proposta amadeirada seca com toque cítrico na abertura, mas numa intensidade mais leve e versátil para o dia a dia, funcionando bem tanto em ambiente de trabalho quanto em situações casuais. O preço fica na casa dos R$ 100, contra valores bem mais altos do importado de nicho, e embora a complexidade olfativa seja evidentemente menor, para quem busca praticidade no dia a dia, essa versão cumpre o papel com sobra. Vale mencionar rapidamente que essa lista não esgota as opções disponíveis. Existem dezenas de outras fragrâncias nacionais e de marcas importadas menos conhecidas que seguem essa mesma lógica de reproduzir estruturas olfativas famosas por uma fração do investimento, e o mercado brasileiro de perfumaria, tanto nacional quanto árabe, vem crescendo justamente nesse espaço, aproveitando o fato de que boa parte do consumidor ainda associa preço alto com qualidade automática, sem investigar se existe alternativa equivalente disponível. Uma pergunta recorrente que costuma aparecer quando esse tipo de comparação é feita é: mas vale a pena mesmo trocar o importado pela versão mais barata? E a resposta honesta depende do seu objetivo com o perfume. Se o que você busca é ostentação de marca, status ligado ao nome no frasco, nenhuma alternativa vai entregar exatamente isso, porque parte do valor de um perfume de grife está no reconhecimento social do nome, não só na composição. Mas se o seu objetivo é simplesmente sentir bem, ter uma fragrância agradável no dia a dia e não gastar uma fração significativa do orçamento mensal nisso, as alternativas que eu apresentei aqui cumprem esse papel com muita competência. Vale ainda um critério prático para quem está decidindo qual dessas 5 alternativas experimentar primeiro. Se o seu perfil de uso é mais voltado para o ambiente corporativo, reunião de trabalho, algo discreto e limpo, o caiaque trilha tende a ser a porta de entrada mais segura. Se você busca uma fragrância mais sensual para o dia a dia, com aquela sensação de pele limpa e levemente picante, o Malbec Fusion cumpre bem esse papel. Para quem gosta de uma presença mais marcante, de uma fragrância que realmente se faz notar num ambiente, o Ferrari Black entrega isso sem pesar tanto no bolso. Quem tem uma rotina mais esportiva ou gosta de fragrância fresca no calor, encontra no Individual VIP uma resposta direta. E quem busca algo mais sofisticado, com uma proposta amadeirada mais elaborada, mas ainda assim versátil, o Egel Woods tende a agradar. Não existe escolha certa universal aqui. Existe a escolha certa para o seu estilo de vida e para o momento em que você vai usar o perfume. Agora, deixa eu resumir rapidamente o que vimos até aqui. O Bleu de Chanel, substituído pelo Caiaque Trilha na proposta amadeirada cítrica cotidiana. O Sauvage, substituído pelo Malbec Fusion na estrutura de pimenta rosa e ambroxan. O 1 Million, substituído pelo Ferrari Black na categoria doce intenso mais equilibrado. O Invictus,
substituído pelo individual VIP na proposta aquática esportiva, e o Terre d'Hermès, substituído pelo Egel Woods numa versão mais leve da assinatura amadeirada seca. 5 perfumes extremamente famosos, 5 alternativas que custam em média entre 1/6 e 1/10 do valor original, entregando boa parte da experiência olfativa que faz esses perfumes famosos serem tão desejados. Isso não significa que grife seja sinônimo de enganação. Longe disso. Existe pesquisa real, matéria-prima de altíssima qualidade e décadas de história por trás de cada um desses 5 perfumes importados. O ponto aqui não é desmerecer quem investe nesses frascos por escolha consciente, é mostrar para quem nunca considerou essa possibilidade que existe um caminho alternativo, tecnicamente competente, que não exige abrir mão de boa parte da experiência olfativa para caber no orçamento. Da próxima vez que você for comprar um perfume, antes de ir direto na prateleira mais cara da loja, vale a pena perguntar se existe uma versão nacional ou uma fragrância menos badalada que segue a mesma estrutura olfativa. Na pior das hipóteses, você descobre que não é bem a mesma coisa para o seu nariz. Na melhor das hipóteses, você encontra o perfume que vai usar todos os dias, gastando uma fração do que gastaria antes. Se esse vídeo te ajudou a enxergar esse outro lado do mercado de perfumaria, compartilha com alguém que está pensando em comprar um importado agora. Deixa nos comentários qual desses 5 perfumes você já usou, ou qual alternativa você já testou e recomenda. A próxima investigação já está em produção, e o que vem por aí deve surpreender ainda mais quem acompanha esse tipo de conteúdo. Nos vemos lá!